como deve ser a vida sexual de Henri Cristo? Será que ele tem uma vida sexual? E entre os discípulos e discípulas, existe alguma coisa nesse sentido? O que o teste de Rorschach mostrou a respeito da sexualidade de Henri Cristo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Pois bem, antes de mais nada, até 1979, o Henri Cristo era uma pessoa comum, igual a todos nós. Então, ele sim teve vida sexual, desde a adolescência. Só que, em 1979, em um jejum que ele fazia em Santiago do Chile, a partir desse dia, as coisas mudaram nesse setor. Ou seja, logo depois do jejum, ele diz que Deus mostrou para ele uma mulher linda, do umbigo para baixo, nua. E então ele ouviu assim: nunca mais tu vais usar tuas filhas como os homens o fazem. Só que, se Deus tivesse apenas proibido, Henri talvez não conseguiria, porque ele era uma pessoa comum como nós, assim, segundo ele fala. Mas, em ato contínuo, imediatamente após Deus falar isso para ele, ele diz que as energias do sexo migraram via coluna vertebral até o cérebro dele. Essas energias que ele diz energias sagradas, então ele pôde experimentar o que ele fala de êxtase da comunhão com o Pai. Ou seja, é um gozo da simbiose com Deus, como ele fala, né? E é uma sensação muito melhor do que o prazer efêmero que existe entre homem e mulher. A partir de então, ele não teve mais fraquezas. A carne é fraca, não mais para ele. Ou seja, Deus deu para ele o poder sobre a carne. E o Rorschach, o que o Rorschach tem a dizer? Não vi nenhum sinais ou síndrome relacionado a algum desequilíbrio sexual. Nenhum tipo de repressão na sexualidade, nenhum tipo de neurose sexual. Não tem desejos, ansiedade, trauma, desvio, desequilíbrio na personalidade em termos sexuais. Nada disso. O Rorschach mostrou que ele é uma pessoa simplesmente normal, bem resolvida na área da sexualidade. Com relação a outros fatores da personalidade, sugiro que você leia o livro Henri Cristo, Louco, Farsante ou Messias, que está aqui embaixo. Só que uma pessoa, uma vez, faz tempo, insistiu e perguntou para mim: e se o Henri Cristo for o Messias de fato e ao mesmo tempo, depois do jejum, pratica ou praticou alguma vez algum tipo de ato sexual? O que isso significaria? Minha resposta para ele foi simplesmente assim: isso não significaria simplesmente nada. Os critérios para avaliar se ele é ou não o Messias estão todos elencados no livro e não tem nada a ver com sexualidade. O próprio Dan Brown conseguiu convencer dezenas de milhões de pessoas de que Jesus Cristo e Madalena tinham relações carnais normais. Ora, se todos nós podemos, nós pobres mortais podemos, por que Jesus não podia? Essa história de castidade, de celibato, são dogmas inventados pela igreja. Jesus Cristo mesmo, eu li os evangelhos, não mostrou nenhum tipo de obrigação celibatária ou de castidade. O próprio Henri diz o seguinte: o que é pecado ou o que não é pecado? Ele fala: tudo que você fizer que faz mal a ti ou ao outro é pecado. Tudo que você faz que não faz mal a ti nem no outro não é pecado. E Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, pelos evangelhos, mostra que os seres humanos devem fazer o bom uso das coisas que Deus deu, e não o abuso. É o uso e não o abuso. Por exemplo, a água. Se você pegar 10 litros e tomar de uma vez só, você vai morrer de hiponatremia. Por exemplo, se você pegar uma faca e enfiar no coração, você vai morrer. Ora as bolas. Se você pegar a faca e enfiar em outra pessoa, ela vai se machucar. Isso é um mau uso. Mas se você pegar a água e se hidratar 2 copos de cada vez, você vai fazer bem. A faca, se você começar a cortar cebola, legumes, você está fazendo bem, bom uso. Então, o julgamento não é em cima da água ou da faca, assim como o sexo. E o que seria o mau uso do sexo, segundo o Henri Cristo? Seria você perder suas energias sagradas, que ele fala, para outra pessoa. Ou seja, gerando ansiedade, gerando um vazio interno, gerando uma dependência, uma relação de dependência obsessiva da pessoa com a outra, gerando um desequilíbrio, às vezes violência, ato violento, chantagens, traições. Tudo isso é o mau uso, é um uso excessivo ou viciante do sexo. Não é o sexo em si que é proibido.
E essa pessoa chegou a perguntar para mim, mas e se o Henry fizesse isso? O que isso significaria? Já que você falou que não significaria nada, mas o que significaria? A minha resposta é simples. Se o Henry precisasse instruir alguma mulher, ele faria sem qualquer tipo de desequilíbrio, sem qualquer tipo de ansiedade, sem qualquer tipo de desejo, conforme ele fala que já teve poder sobre a carne a partir de 1979. Mas eu não acredito que isso aconteça. Eu, quando dormi lá na Soust várias vezes, eu não vi nenhum tipo de ansiedade por parte do Henry em relação às discípulas, em relação às visitas, nem nada. Nunca observei esse tipo de comportamento, nem mesmo sutil. E até porque, para que ele faria isso se, para ser discípulo e discípula, as regras são claras. Primeiro, tem que ser maior de 18 anos, não tem ninguém menor de 18 anos de idade lá. As discípulas ou discípulos que não quiserem ou não conseguirem cumprir as regras, saem e deixam de ser discípulos e discípulos. O que já aconteceu várias vezes, discípulos e discípulos não conseguirem se coadunar com as regras e saíram. Não serve para ser discípulo ou discípula. Todas as discípulas que entraram na Soust virgens e saíram de lá, saíram virgens. Então não há nenhum motivo para se pensar ou se desconfiar que o Henry tenha conjunção carnal com alguma mulher ou discípula, algum tipo de prática sexual. O que mais você gostaria que eu falasse aqui nesse canal? Fique à vontade para perguntar para mim, ok?